Muda de assunto. Vamos agora falar sobre o tarifaço com a nossa analista Isabel Mega. Afinal, Isabel, estamos a 8 dias para o início da aplicação dessas tarifas de 50% aos produtos brasileiros. Como falávamos mais cedo, com dificuldades do governo de negociar de fato com os Estados Unidos. Repito a informação que trouxemos aqui no Novo Dia, informação do ministro Fernando Haddad, de que as informações nesse momento estão concentradas com a Casa Branca e esse canal de acesso está inviável no atual momento. Isabel, o governo trabalha com algumas alternativas. Uma delas que você sempre frisa para a gente, desde o início dessa cobertura, é a busca por novos mercados. E foi nesse sentido que tivemos ontem uma conversa do presidente Lula com a presidente do México. É firmar e ampliar uma parceria entre os dois países, um acordo Brasil-México, justamente para que esse comércio entre os dois países seja cada vez maior. Isabel, hoje qual que é o cenário que a gente tem de exportações brasileiras para o México? Como se dá essa relação? Lembrando que também está agendada agora uma viagem de Geraldo Alckmin com empresários ao México no fim de agosto, segundo informações do governo brasileiro. Isabel. Carol, essa conversa do presidente Lula com a presidente do México, a Cláudia Sheinbaum, foi avaliada como muito positiva pelo governo brasileiro, como algo que pode nos trazer benefícios e para o México também logo mais pela frente, né? Então eles já conseguiram abrir ali um mercado maior de diálogo, pelo menos, né? A expectativa, claro, é que essa abertura que a gente menciona seja uma abertura comercial maior também. O México, ele não ocupa uma posição tão expressiva assim nas nossas relações comerciais, está ali na 7ª posição, Carol. Mas ainda assim tem alguns mercados que são bastante interessantes da gente entender para que linha o governo brasileiro está olhando, quais setores podem vir a ser ali beneficiados em relação a essas conversas todas que nesse nível hierárquico maior que a gente teve, de um presidente para presidente, isso é sempre muito simbólico na diplomacia, Carol. Então agora é esperar qual vai ser o resultado dessas visitas de novos interlocutores do governo ao México, justamente para a gente entender quais vão ser os impactos em relação a acordos firmados entre os dois países, que nos apontam fontes ali do Palácio do Itamaraty, são igualmente vítimas de Donald Trump, né? A gente vai trazer mais detalhamento sobre isso, mas antes queria compartilhar aqui na tela uma arte que a Mari Gouveia preparou para a gente, numa apuração que eu fiz com o nosso produtor e repórter da CNN Money, o Gabriel Garcia, para a gente entender qual que é o cenário. Por que estamos nessa 7ª posição? O que nos leva para a 7ª posição em relação a essa questão de exportação do Brasil para o México, né? Vou pedir para preencher a tela, porque senão não enxergo, tá, gente? Se puderem preencher a tela que eu estou pegando no retorno aqui. Isso, ótimo. 7,8 bilhões de dólares, portanto, em exportações do Brasil ao México. Esse é um dado referente a 2024, quando a gente analisa, né, a corrente de comércio, exportação, importação, aí esse número vai para 13 bilhões e meio de reais, nosso 6º maior parceiro comercial. Então, em relação a exportações somente, 7º parceiro, 7º maior destino do Brasil, e em relação a esse cenário de exportação e importação, a gente tem o México como o 6º maior parceiro comercial nesse volume que vocês estão vendo na tela. Quais são os produtos que a gente tem ali um grande fluxo do Brasil em relação ao México? Veículos, a gente tem aí uma quantia de 715 milhões de dólares, a soja, 695 milhões de dólares e carnes de aves, 563 milhões de dólares. Então esse é o nosso cenário que a gente tem no momento na nossa relação com o México, né? Tem alguns pontos específicos de alguns produtos que a gente tem uma relação hoje maior com os Estados Unidos e que, portanto, a gente poderia também ter essa ampliação em relação ao México, né? O que a gente destaca desses cenários? A gente destaca o agro,
biocombustíveis e também farmacêuticos. Essa conversa foi avaliada como um passo muito importante da gente pensar na diversificação, mas é sempre também importante, Carol, trazer um pouco do outro lado, porque o empresariado brasileiro vem alertando o governo que, ok, a gente, óbvio, tem interesse na diversificação. Isso é um papel independente de tarifaço ou não, isso é interessante para qualquer empresário brasileiro. O problema é, essas soluções, elas não se constroem da noite para o dia, elas não começam a render e substituir mercados da noite para o dia. Então, é uma solução mais a longo prazo e que para alguns setores vai funcionar mais do que para outros setores. Por isso que eu destaco esse cenário que a gente tem hoje e aquilo que se espera que a gente possa avançar. Então, repetindo, é o agro, biocombustíveis e também o setor de farmacêuticos, né? A expectativa é de que você possa gerar acordos, de que você tenha um alinhamento com o México. A relação do presidente Lula com a Cláudia Sheinbaum é muito boa, então a partir daí você vai criando uma espécie de reação que também tem um simbolismo diplomático em relação àqueles países que estão ali ao redor de Donald Trump, que também estão sendo muito afetados pelas tarifas, por motivos diversos, né? O motivo maior, que é o motivo político, pelo visto, por enquanto está mais atrelado aqui ao nosso cenário do Brasil.